Bem-vindos ao canal Pitaia e Ciência. Hoje vamos falar sobre a pitaia, o fruto não climatérico. Eu vou estar mostrando para vocês dados de respiração e do sólidos solúveis, né, os BRICS, ao longo do armazenamento pós-colheita da pitaia, certo? E também discutir sobre esse termo, climatérico suprimido, que são os frutos que não são classificados nem como climatéricos e nem como não climatéricos, certo? Meu nome é Vander. Sou engenheiro agrônomo, produtor de pitaia, fiz o mestrado e estou fazendo doutorado na área de pós-colheita da pitaia. Falo aqui de Portugal, onde estou fazendo um intercâmbio doutoral. Então, resumidamente aqui falando, né, os frutos climatéricos, eles têm um aumento do CO2, ou seja, da respiração e do etileno ao longo da pós-colheita, né? Tem um amadurecimento, tem um pico respiratório e eles convertem o amido em açúcar. Já os frutos não climatéricos, eles têm apenas um decréscimo, não tem nenhum aumento, nenhum pico respiratório e nem de etileno, e eles não convertem o amido em açúcar. Isso acontece ainda lá na planta mãe, ou seja, eles não amadurecem após a colheita. Porém, alguns frutos, né, particulares, foram classificados como climatérico suprimido, ou seja, suppressed climateric, por Abdi e seus colaboradores em 1998. E esse artigo já tem 406 citações. Ele foi publicado em uma prestigiosa revista da área pós-colheita, Post-Harvest Biology and Technology, uma das principais da área no mundo. E aqui, outra pesquisa que foi realizada em 2020 comparou a taxa respiratória da pitaia com outras frutas. Aqui são 6 lotes diferentes de pitaia, né, armazenadas a 20 graus, e vocês podem observar que ela tem aqui uma taxa respiratória semelhante aos frutos não climatéricos, né, a melancia, a lixia, porém, já o maracujá, a manga e a banana, né, como são frutos tradicionalmente climatéricos, teve uma alta respiração. Então, a banana, que é um exemplo dos climatéricos, vocês podem observar que ela tem mesmo a 13 graus, ela chega a 80 miligramas de CO2 na respiração e pode chegar a 10, né, microlitros de etileno, né, armazenada a 20 graus. A banana, né, ela converte o seu amido em açúcar através de enzimas como a amilase e outras. Esse amido vai se degradando, né, e sendo convertido em açúcar. Por isso ela amadurece após a colheita. Já o morango, que é um exemplo de fruto não climatérico, não tem esse aumento do açúcar, ou seja, que até diminuiu, que pode ter sido pelo fato de esse açúcar ter sido consumido na respiração, que embora ele uma não é climatérico, não tem um pico respiratório, mas ele é um ser vivo, ele respira. Então, esse açúcar pode ter sido consumido e ele não tem um pico respiratório, né? Aqui, ó, pode variar aqui em torno de 20 miligramas de CO2. Já essa goiaba, essa variedade especificamente, a Pedro Sato, ela tem uma controvérsia na literatura. Muitos pesquisadores falam que ela é climatérica, outros falam que não, muitos classificam ela como climatérico suprimido, porque ela não se encaixa nem como não climatérica e nem como climatérica. Vocês podem observar que ela tem aqui um ligeiro aumento da respiração e do etileno. E também o bem parente próximo da pitaia, o figo da Índia, essa variedade especificamente, Aurito, essa pesquisa realizada lá na Espanha, eles classificaram ele como climatérico suprimido, porque ele teve um aumento da taxa respiratória, como vocês podem observar, armazenado a 20 graus, e também teve um aumento da produção de etileno, que não é comum de frutos não climatéricos, certo? Porém, ele também, mas de qualquer forma, ele não pode ser chamado de fruto climatérico, porque ele não converte açúcar. Vocês podem observar que o BRICS dele manteve praticamente igual, não teve diferença.
assim como a acidez titulável, e normalmente teve a perda de peso, né? Como o que acontece. E tanto armazenado a 2 graus, como armazenado também a 20 graus, comportamento semelhante. Então, eu fiz essas análises com a pitaia, armazenei o fruto na câmara fria e fui retirando é, com intervalo né, de alguns dias, vou mostrar para vocês, e fui realizando essa análise de respiração, que coloca assim um recipiente hermeticamente fechado, daí tem um compressor que vai empurrando esse CO2 para esse Erlenmeyer com hidróxido de potássio, ele captura esse CO2, depois a gente faz a titulação para verificar o quanto de CO2 continha ali, e a gente tem o valor em miligramas de CO2 por quilo por hora. Também fiz a análise de sólidos solúveis, os BRICS, que são de 85% a 90% são açúcares, os outros 10 a 15% são proteínas, sais minerais e vitaminas, certo? É um refratômetro de bancada com controle automático da temperatura. Então, a pitaia vermelha Boreal Red, vocês podem observar que ela teve um comportamento comum de fruto não climatérico. Não teve diferença nos sólidos solúveis. Esse pequeno aqui, aumenta aqui um pouquinho, né? Pode ter sido pelo fato de ter perdido peso, né? Perdido água, e daí concentrou esses açúcares. Eu vejo o pessoal falando, aumenta 1 ou 2 BRICS a pitaia na pós-colheita. Não é que aumenta, é porque vai perdendo peso o fruto ao longo do armazenamento e daí concentra esses açúcares, né? Essa que foi armazenada a 8 graus. E a taxa respiratória também, um pouco característica de fruto não climatérico, embora teve aqui um aumento, né, até significativo, porém, não é por isso que não podemos chamar ela de climatérica. Já a pitaia branca comum teve até aqui uma diminuição, assim como o morango, pode ter sido consumido esse BRICS na respiração do fruto. Porém, o que me chama a atenção é que ela teve um aumento, não podemos chamar de pico, tá certo? Porque ela não é um climatérico. Porém, ela teve aqui um aumento da taxa respiratória, e aqui foi armazenada a 12 graus. Embora pelo que eu pesquisei, não tem tanta diferença quanto a 20 graus, né? O certo para verificar essa padronização, essa classificação, o interessante é fazer essa análise com fruto armazenado a 20 graus. Porém, no momento que eu realizei essa pesquisa, não era esse o meu objetivo, né? Isso aqui é só uma pequena parte de uma pesquisa maior pesquisas, né, maiores que eu realizei. Então, aqui gera um pouco, né, pode gerar um pouco de discussão, porque ela teve um aumento da taxa respiratória, porém eu não posso chamar ela, não é um fruto climatérico, certo? Pode ser que ela seja classificada como intermediária, né, nem climatérico e nem não climatérico, porém é necessário mais pesquisas com diferentes variedades, com o objetivo de ter uma padronização nessa classificação, tá certo? Então, se inscreva no canal, clique no sinal de positivo, no joinha, e para não perder, e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado.